E a paz, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Por isso vai entrando aí, vai compartilhando esse link com outras pessoas para que o máximo de pessoas possam ouvir essa palavra e ter a vida abençoada pelo Senhor Jesus. Nosso tema de hoje é um primeiro momento, atitude positiva. Atitude positiva é o nosso tema de hoje. Nós estamos baseados em Números capítulo 13, ali onde Moisés, Arão e os filhos de Israel, destacando bastante dois personagens, Josué e Caleb, são enviados juntamente com outros 10 cabeças de Israel para espiar a terra prometida, a terra de Canaã. E olha só o relato deles, olha a diferença entre duas pessoas que têm atitude positiva, que fazem toda a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas, e outros 10, a maioria, que tem atitude negativa, uma perspectiva ruim, crítica acerca daquilo que está acontecendo. Números capítulo 13, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada um de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Não eram qualquer homens, eram líderes, eram cabeças das suas tribos. Olha o que diz o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não, tende ânimo. Olha só, Moisés dá a dica aqui, orientado pelo Senhor. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias da uva. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente agora, na continuidade desse trecho, que é o nosso destaque. O nosso tema hoje é a atitude positiva. Como é que é a tua atitude com relação à vida? Como é que você enxerga o mundo? Colorido ou cinzento? Positivo ou negativo? De forma crítica, pessimista ou otimista, cheio de fé, coragem e ousadia no Senhor? Olha o que diz o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, olha o relato, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os filhos dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, presta atenção na atitude positiva. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens, olha o negativo agora, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra,
difamaram aqui a terra, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Éramos, conforme os nossos olhos, como gafanhoto. Olha o olhar negativo, pessimista, complexo de inferioridade. Aí vem o capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, que é um sinal de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha a atitude positiva aqui, olha a fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha só a diferença entre uma perspectiva negativa, pessimista, derrotista, terrível, que levou o povo a se desesperar diante da terra ali prometida de Israel, a terra de Canaã, e um outro, Josué, Calebe, duas pessoas entre 12, que tiveram uma perspectiva positiva, uma atitude positiva entre os 12 espias de Israel, um olhar com fé, uma perspectiva eterna, uma perspectiva dentro da grandeza do nosso Deus. Então nós vamos aprender e meditar um pouquinho sobre esse lindo trecho da palavra de Deus, um dos trechos mais famosos do Antigo Testamento, que é a entrada em Canaã, o envio de 12 espias, que eram 12 cabeças dos filhos de Israel, das tribos de Israel, e o relato deles perante Moisés e Arão. Então, quando Israel se aproximou do rio Jordão, Moisés enviou 12 espias para investigar a terra prometida, a terra de Canaã. 12 espias, um espia provindo de cada uma das 12 tribos de Israel entraram em Canaã. Exploraram aquela terra e trouxeram de volta um relatório do que havia acontecido nesses 40 dias que eles foram. Todos os 12 tiveram as mesmas experiências, externas e internas, mas conclusões internas totalmente diferentes. Totalmente. 10 deles negativa e 2 deles atitudes positivas, que é o nosso tema hoje da nossa meditação. Josué e Calebe deram um relato da minoria, mas estavam certos, porque Deus era com eles, Deus estava com Israel. A que se deviam então essas diferentes opiniões? É a pergunta que surge aqui e nós queremos responder para vocês. Quais são as similaridades? Olha só que interessante entre os 12 espias de Israel. Todos os 12 eram líderes em suas tribos. É o que diz aqui, Números 13, versículo 2. Todos os 12 espias receberam a mesma promessa do Senhor. É o que nós vemos também relatado em Neemias 13, versículo 2. Todos os 12 espias receberam as mesmas oportunidades e viram as mesmas coisas, só que com olhares diferentes, é o que
vemos no versículo 2 de Números 13. Qual era a diferença entre os 2 positivos, de atitude positiva, e os 10 de atitude negativa? Qual era o relatório da maioria? Relatório da maioria, 10 deles disseram não, não subamos, não vamos, não vai dar certo. Não compreenderam, infelizmente, a sua missão e a grandeza do Deus de Israel. Viram Deus à luz das circunstâncias deles e não o verdadeiro caráter de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Qual foi o relatório da minoria? 2 disseram sim. Sim, subamos, Deus estará conosco, vamos triunfar, vamos vencer. Por quê? Porque compreenderam a sua missão, seu propósito, e sabiam e reconheciam a grandeza do seu Deus. Será que você reconhece a grandeza do seu Deus? Ou será que você se deixa levar pela negatividade, pessimismo, olhando para as circunstâncias e não olhando para o coração de Deus e a grandeza do Deus de Israel? Esses 2, que era a minoria, viram as circunstâncias à luz do Deus deles. Por isso tiveram um foco, uma visão diferenciada. Então, após o seu retorno, 10 espias apresentaram uma atitude horrível a respeito de todo o empreendimento que Israel iria fazer naquela terra nova que Deus havia prometido. Não é difícil constatar o porquê. Você não encontra Deus em nenhum lugar no relatório negativo, pessimista desses 10 que eram a maioria. Não se menciona o nome dele, nenhuma vez sequer Deus é mencionado por eles. É como se Deus não fizesse parte da vida deles. É como se eles tivessem apenas um olhar humano, falho, limitado. A disposição azeda desses 10 espias, a sua perspectiva era pessimista e o seu relatório negativo se espalharam como uma praga em meio ao acampamento israelita. Verdadeiramente, disseram eles, mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é gigante. Foi o que declararam eles. Não tem jeito de entrar nessa terra e possuí-la. Então, apenas um relato derrotista, destruidor, negativo, pessimista, crítico acerca da terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. Embora Josué e Caleb tenham feito exatamente a mesma viagem, testemunharam as mesmas coisas e tenham, do que os outros 10 espias, retornaram com um relatório totalmente diferente, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de entusiasmo, uma atitude positiva em meio às dificuldades e problemas que eles enfrentariam. Nunca duvidaram que os israelitas pudessem conquistar a terra prometida pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Basearam seu relatório brilhante sobre as marcas deixadas pelas pegadas de Deus, do Deus de Israel, acompanhando a sua nação através do deserto e libertando com mão forte o povo de Israel da tirania egípcia. Eles admitiram espontaneamente, sim, existem obstáculos, mas sabiam que nada poderia estar no caminho de Deus e no caminho do povo de Deus. Voltaram dizendo, sim, há gigantes na terra, mas são anões comparados com o nosso Deus, que é grande, que é maravilhoso. Podemos tomar eles, podemos possuir a terra. E mais ainda, em Canaã, de fato, mana leite e mel, assim como prometeu o nosso Senhor. Então, nós vemos aqui que a atitude de Josué e Caleb foi a total diferença. A atitude positiva. A única diferença entre os espias negativos, pessimistas, que compunham o relatório da maioria, e os que compunham o relatório da minoria, foi interna, foi coração, foi perspectiva. A diferença dos relatórios refletia atitudes contrárias com relação à terra, às promessas de Deus, ao povo de Canaã, ao trabalho envolvido e a si mesmo. Considere então quais foram as atitudes da maioria. Primeiro, desobedeceram a Deus. Segundo, concluíram que a terra não tinha futuro, como se Deus fosse mentiroso e enganoso. Terceiro, demonstraram covardia, tomados pelo medo, baseados no medo.
Em quarto lugar, ignoraram Deus no seu relatório. Não mencionaram Deus nenhuma vez no relatório que eles deram a Arão e a Moisés. E quinto, sofriam de complexo de inferioridade, complexo de gafanhoto. Se sentiam pequenos, gafanhotos que seriam trilhados e detonados por eles, dizendo que esses povos seriam como gafanhotos, e eles disseram assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim o éramos aos seus olhos, e eles seriam gigantes aqui. Então, sofriam de um complexo de inferioridade, ou então complexo de gafanhoto. Qual é o resultado desses 10 espias míopes que espalharam ansiedade, medo, perturbação no acampamento de Israel? Suas atitudes contaminaram o arraial, toda a congregação, ao ponto de ser impossível conter o contágio espiritual que aconteceu ali. Observe que quem recebeu a culpa pela resposta negativa do povo. Olha só, nossos irmãos fizeram com que se derretessem o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, é o que diz Deuteronômio 1:28. Então, através do relatório negativo da maioria, essa antiga comissão impediu que quase 2 milhões de pessoas obtivessem herança divina na terra de Canaã. Por causa dessa influência venenosa, maligna, diabólica, os israelitas foram levados de volta ao deserto, onde morreram, e Deus adiou os seus projetos por 40 anos, o cumprimento do propósito que tinha em mente para o seu povo, por causa da atitude negativa, da incredulidade, do medo e do pessimismo da maioria dos 10 espias de Israel. Se apenas tivessem dado ouvidos à minoria, Josué e Caleb, considere a grande diferença de atitude da minoria, ou seja, de Josué e Caleb. Em primeiro lugar, eles obedeceram a Deus. Em segundo lugar, Josué e Caleb insistiram que deviam entrar e possuir a terra prometida. Em terceiro lugar, demonstraram coragem baseados na sua fé. Em quarto lugar, sentiram segurança tranquila, porque reconheciam que estavam na mão do Senhor. E quinto, viram-se relacionados com Deus e no seu relatório mencionaram Deus várias vezes, porque o seu coração estava cheio de fé, da fé no Deus de Israel. Qual é o resultado da minoria, dos 2 que tiveram uma atitude positiva ou fé? Caleb e Josué ficaram com vida durante uma nova era, sobreviveram esses 40 anos no deserto, enquanto que os outros 10 espias pereceram no deserto, juntamente com o restante dos adultos daquela geração descrente que murmurou contra o Senhor. Então nós vemos alguns axiomas aqui de atitudes, da atitude que faz toda a diferença. Uma espécie de resumo daquilo que nós estamos falando sobre atitude positiva. Você precisa aprender, querido, que a atitude faz toda a diferença. O desenvolvimento de uma atitude positiva é o primeiro passo consciente para você se tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa de prosperidade, paz, um líder eficiente, relevante e abençoado pelo Senhor. Liderança bem-sucedida não pode ser construída sem esse bloco de construção importante, que é a atitude positiva. Examine se os seguintes axiomas, que são princípios aqui que nós vamos te ensinar, de atitudes sugeridos pelas palavras e ações de Josué e Caleb, tem na sua vida. Primeira atitude: nossa atitude determina nossa visão de vida. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua visão com relação a você mesmo e a tua vida? Nossa atitude determina nossa visão de vida. Segundo lugar, nossa atitude determina o nosso relacionamento com as pessoas, positivo ou negativo. Terceira atitude, nossa atitude muitas vezes é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. O que você quer? Sucesso ou fracasso? Bênção ou maldição? Prosperidade ou escassez? Nossa atitude muitas vezes é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. Quarto princípio, a nossa atitude no começo de uma tarefa afetará
mais o resultado do que qualquer outra coisa. Se nós estamos buscando recompensa, resultados, prosperidade, precisamos ter uma atitude correta desde o começo daquilo que nós estamos fazendo. Quinto princípio, nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos, dificuldades em oportunidades. Nossa atitude pode transformar problemas em bênçãos na mão do Senhor. Sexto princípio que aprendemos, nossa atitude pode nos dar uma excepcional perspectiva positiva, uma vida de fé, uma vida pujante, uma vida abençoada, uma vida próspera. E sétimo axioma aqui, sobre atitudes positivas, nossa atitude não é automaticamente boa, só porque pertencemos a Deus. Temos que lutar contra nós mesmos. A nossa natureza caída, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela tem a inclinação para negatividade, para crítica, para o pessimismo, para se assolar de medo, de ansiedade e de dúvida. Mas nós vamos vencer tudo isso na graça e no poder do Senhor. E através de uma atitude positiva, que nós pertencemos a Deus, triunfaremos sobre os nossos inimigos, em nome de Jesus. Lembre-se, tenha uma atitude de Josué e Caleb. Tenha uma atitude positiva daquilo que Deus entregou na tua mão, daquilo que Deus mostrou para você. Lembre-se que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Por isso, olhe para a vida com uma atitude positiva, com uma atitude, um coração cheio de fé e de coragem, porque Deus é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para o Reinaldo, Ricardo, a Cica Celos, a Dinorá Klein. Oi, Dina. Tudo bem, querido? O Jean Locks, o Ferreira Medeiros, a Rosane Rodrigues, o Douglas Frasca, a doutora Natália Sossai, a Claudinha, o Rodrigo Struck, o Scardino 10. Que Deus abençoe a Deliane também, preciosa. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Que possamos ter um coração cheio de fé, de coragem no Senhor. Quero terminar orando pela tua vida, e antes de orar, quero deixar bem claro aqui no link de descrição, fica os horários de culto, o endereço da igreja e também todas as nossas mídias sociais. Agora todas as nossas ministrações estão no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Você pode colocar o fone de ouvido, andar, caminhar, ouvindo as nossas ministrações. Além disso, nós temos um site maravilhoso com 8 cursos de graça para você crescer, florescer, amadurecer e aprender coisas valiosas com o Senhor. Nosso site é pastorgiovanni.com ou o mesmo site é casanarrocha.com. Casanarrocha.com. Entra lá no nosso site, você será tremendamente abençoado. Lá tem todas as nossas plataformas de áudio, de vídeo, um monte de artigos, materiais maravilhosos e toda a nossa biblioteca em áudio e vídeo disponível para você crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Toda quarta-feira, às 20 horas, culto, a Noite da Fé. No sábado agora, nós temos culto de jovens agora, todo sábado, 19 horas. E também no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Nesse domingo em especial, teremos o pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, nosso professor, o nosso mentor na Palavra de Deus, um homem espetacular que cuida de 22 igrejas da Luterana Livre, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, vai estar ministrando uma palavra especial do coração de Deus aos nossos corações. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vem estar conosco nessa atmosfera celestial de adoração, de louvor, de gratidão, de aprendizado na Palavra de Deus. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Tá bom? Quero terminar orando por você. Um abração, Reinaldo, Ricardo e o Igor também. Deus abençoe, querido. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. O Hércules Galvão também, um abração, meu querido. Deus seja contigo. E quem chegou agora no final, pode voltar esse vídeo e assistir novamente, que vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e nessas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Vai ficar disponível para você em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar as vidas que estão aqui conosco. Senhor, livra-nos do pessimismo, negativismo,
e, ó Deus, uma visão de incredulidade, dúvida, medo e ansiedade. Dá-nos um coração de Josué, de Caleb, que enxerga a vida colorida, enxerga a vida do ponto de vista de Deus, com fé, coragem, ousadia, no poder e na graça do Senhor. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Ó Deus, abençoa o teu povo, o povo do Israel de Deus, do Israel espiritual do Senhor. Ó Deus, aqueles que colocaram a sua fé e confiança em Jesus e pela fé foram enxertados na oliveira de Deus, no meio do povo de Deus ao longo dos séculos, fazem parte hoje do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, da Assembleia dos Santos. Pai, abençoa cada um deles nas suas necessidades, dá a eles a coragem, a ousadia de Josué e Caleb, a vitória de Josué e Caleb, o cumprimento das promessas, sonhos e planos de Deus na sua vida. Nós declaramos isso e determinamos vida, milagres, maravilhas, liberamos palavra profética de bênção, de graça, de unção, de conquista, de prosperidade, de vitória sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus. Pai, faz uma obra tremenda, que caia por terra todo o levante do inimigo, toda obra do inferno, toda maldição, desgraça, trabalho, feitiço, encantamento, seja destruído, quebrado e anulado toda ação do mal, e apenas a bênção, a graça, a glória, a unção do Senhor, que quebra todo julgo, venha sobre eles, abençoando as suas casas, as suas famílias. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, Mari. Deus abençoe. Um grande abração. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.